Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. Tô brigando aqui com o meu arzinho. Bom dia, gente. Bom dia. Bem-vindos e bem-vindas nesse sábado lindo. E se não tá lindo aí, a gente faz ficar, né? Muito bom dia a quem tá chegando. Lembrem de convidar mais pessoas para estar aqui. As histórias, elas são sempre inspiradoras, como vocês viram na última live. Essa não vai ser diferente, com certeza. Muito bom dia. Venham chegando, convidando mais pessoas para virem aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse sábado. Quem não assistiu a live anterior, ela não é uma continuação exatamente, mas algumas coisas que a gente fale aqui durante essa live de hoje talvez faça mais sentido se você assistir a live anterior. Então, quem não assistiu, depois maratona, aproveita, maratona e depois assiste a live anterior. Acho que foi na segunda que a gente fez, eu até me perdi, mas acho que foi na segunda-feira, tá aqui no feed, tanto no meu quanto da Regina. Logo, logo ela entra aqui com a gente, daqui a pouquinho eu convido ela. Vou deixar esses minutinhos para que vocês possam convidar mais alguém para estar aqui com vocês. Eu sempre falo, né, que quando a gente tem alguém do nosso lado para compartilhar aquilo que a gente está aprendendo, para trocar figurinha, eu falo, né? Compartilhar aquilo que a gente está aprendendo, para comentar, né, para ajudar no entendimento, porque eu leio uma coisa, entendo de uma forma, outra pessoa lê aquela mesma coisa, tem outro entendimento, e juntos fica mais fácil a gente conversar, discutir, né, chegar a expandir realmente, né, juntos. Então, por isso que eu sempre bato muito na tecla, convidem pessoas para estar com vocês nesse processo. Convidem amigos, né, família, pessoas que vocês gostam, que vocês confiem, para estarem com vocês nesse processo. Bom dia, família. Isso aí, Bárbara. Muito bom dia quem está chegando. Deixa eu já convidar a Regina aqui para vir com a gente. Aqui. Cadê? Ai, não tá aparecendo para eu te convidar. Vamos ver por aqui. Regina, vê se tu consegue pedir pra entrar ao vivo, porque eu não tá aparecendo para eu te convidar. Como moderador, vamos ver. Não. Vê se tu consegue me convidar aí, Regina. Senão tu vai precisar sair e entrar de novo, porque não tá aparecendo a opção de eu te convidar. Não sei por quê. Deixa eu ver por aqui. Não, não tá aparecendo. Então tenta me convidar aí, senão tu sai e entra de novo. Enquanto isso, eu sigo dando os bons dias pra quem tá chegando aqui. Agora sim. Pronto. Cadê? Tcharam! Ali! Bom dia! Vindo bem, Alda? Trouxe bem. Bom dia para ti, bom dia para o Leandro. Dia. Ai, deu um corte no som. Será que foi só pra mim? Estou vindo bem. Agora sim. Agora sim. Tá. Muito bem, então voltamos, eu e a Regina. Vocês pediram na live anterior, quando a gente contou um pouquinho mais sobre a minha história, vocês pediram para conhecer um pouquinho mais também sobre a Regina, e a gente voltou para contar agora a história da Regina, então. Então a ideia é bem que a gente aprofunde um pouco mais também, claro, na história dela, mas com o mesmo propósito da live anterior. Que vocês consigam perceber o que da história de vocês se conecta com a história da Regina também, para que sirva de inspiração para vocês, porque também é uma história de inspiração, e para que vocês se deem conta de que se eu consegui, se a Regina conseguiu, você não é diferente de nós, ou nós não somos diferentes de você, então você também consegue superar tudo aquilo que você enxerga como desafio, ou que te ensinaram que era o teu desafio, que sim, você também consegue superar. Então, esse é o nosso propósito, né, Regina? Como a gente está falando, né, Alda? Para mim, como terapeuta, né, tratar a dor do outro, falar da dor do outro,
cuidar do outro é extremamente fácil para mim hoje, né? Tá na minha zona de conforto. Mas falar da minha história, falar das minhas dores, falar da minha superação é realmente desafiador para mim, mas é por um bom motivo, para que as pessoas se inspirem, as pessoas verem, nossa, não sabia, não conhecia essa história da Regina, não sabia que ela tinha passado por essas coisas, né? Eu tenho vários clientes, Elda, que dizem assim, tu deve ter também. Nossa, achei que vida de terapeuta era perfeita. Eu achei que que vocês viviam zen. Então, a gente passa por muitas dificuldades, né? Então, exatamente esse é o objetivo de hoje, compartilhar dessas dificuldades para que as pessoas possam se inspirar realmente, né? Eu consigo também, elas conseguiram, eu consigo também. Isso aí. Até porque a vida de terapeuta é uma vida normal, né? Nós somos seres humanos de carne e osso, temos as mesmas necessidades e as mesmas dificuldades. Muda a consciência e as ferramentas que a gente tem, né? E eu lembro que tu comentou na nossa última live que tu, desde criança, tu tinha muita curiosidade, né, de buscar sobre a questão da transição planetária, da questão da evolução de uma forma geral do ser humano, do planeta, enfim. Como que te despertou isso na tua infância? Conta um pouquinho pra gente. Sempre fui uma criança bem fora da caixa, né? Sempre, sempre fui uma criança extremamente fora da caixa. Então, o que que acontece? Aos 8, 9 anos, eu era apaixonada por ler desde sempre, a louca dos livros, né? E aos 8, 9 aninhos eu li a Bíblia para minha nona, mãe do meu pai. E aí, então, todas as vezes eu lia a Bíblia, ela adorava, me pedia para ler. E aí que foi minha conexão, começou aí, porque o que que aconteceu? Intuitivamente, quando alguém estava com algum problema, o que que eu fazia? Eu pegava, corria, né? Minha ainda, corria pegar a Bíblia da minha mãe, a gente tem essa Bíblia até hoje, e eu me concentrava e eu pedia para Deus, né? Deus, traz uma palavra de conforto para essa pessoa, traz alguma coisa para essa pessoa que possa acalmar o coração. E aí eu fechava os olhinhos, abria e lia a Bíblia, e daí falava para a pessoa: olha, Deus está querendo te dizer isso, e isso, e isso, né? E fazia muito sentido, todo mundo gostava muito. Eu mesma, quando eu não estava legal, o que que eu fazia? Me fechava no meu quarto, fazia a mesma coisa, ia lá, abria a Bíblia e pedia uma mensagem, né? Tanto que eu carrego, né? É algo desafiador para mim falar disso, mas hoje realmente a ideia é essa: abrir coisas profundas e dolorosas. Até hoje, né? Minha mãe ela teve um AVC, ela ficou com o lado direito paralisado e a fala, né? Então é algo para nós filhos, nós somos em 2 filhos, muito desafiador para nós, ajudar ela para que ela fique firme, para que ela fique bem, para que ela não se deixe abalar por essa dificuldade que ela está passando, né? Então, quando ela não tá legal, quando ela tá bem para baixo, eu pego essa mesma Bíblia, que hoje tá bem surradinha, e eu vou lá, eu me concentro e digo: mãe, ó, Deus vai ter uma palavra, vamos fazer a mesma coisa lá da infância. E aí eu abro a Bíblia e rezo aquele pedaço, né? Falo aquilo com ela, leio e a gente reza juntos e é maravilhoso. Legal. Isso é muito importante, né? Porque tu te permitia ser a criança diferente, né? Sair realmente daquele tradicional das crianças normalmente não tem esse hábito, né? Tu te permitia ser essa criança diferente realmente. E, e eu vejo até por mim também, e muitas outras pessoas que chegam até nós contando isso, que se sentem aquela pessoa, né? Não só mais a criança, mas se sentem a pessoa que tá fora da caixa, que tá fora do contexto. Parece que eu não sou desse mundo, eu não me encaixo aqui. E realmente não somos. Quando a gente entra nesse processo de buscar esse despertar, de buscar esse desenvolvimento, a gente já consegue se identificar lá na infância como a ovelha negra, que não é a negra, né? É a ovelha holística da família, a gente já consegue se identificar muito cedo como esse ser, é porque realmente a gente tem um papel aqui na Terra. A gente realmente não é igual, a gente é diferente. E cada um tem a sua diferença, né? Nesse processo, nesse caminho. Então, que legal que desde a infância tu já assumia esse teu papel. De sim, sou diferente e tudo bem, né? E vou viver essa diferença no máximo. Legal. E eu lembro que tu comentava também, nas nossas conversas, enfim, que tu sempre tinha Deus como o ser mais importante na tua vida, né? Vocês querem falar um Sim, pouquinho? inclusive isso era maravilhoso, mas tinha o lado também difícil para mim, que era assim.
Hoje meus pais dão risada disso, hoje eu dou risada disso, mas na infância era algo realmente muito doloroso. Porque eu era tão diferente da minha família, eu era tão diferente que eu ficava com medo, muito medo, que ia chegar o dia que meus pais iam me chamar para uma conversa séria e iam me dizer: olha, filha, tu é muito amada, mas tu é adotada. Então eu achei que eu era adotada. Hoje a gente dá muita risada disso, né? Você é Até porque eu diferente. fisicamente com os meus pais, mas na época era um medo meu mesmo, realmente, de criança. E aí, quando tinha, eu não sei se alguém lembra aí dos cadernos de recordação, né? Os famosos da época de infância, né? Eu tinha. Então, quando tinha os cadernos de recordação, eu me lembro muito que eu me sentia ali, me sentia muito fora da caixa. Porque daí perguntava assim, né, logo de cara, qual o seu nome, qual a pessoa mais importante da sua vida, né? E eu sempre colocava Deus. Aí depois eu ia olhar e ninguém tinha colocado Deus. Todo mundo tinha colocado alguém. Daí eu me sentia, né, mais fora da caixa ainda. E a minha sorte é que a família do meu pai e da minha mãe são muito grandes. Então eu tive muitos tios na infância. E aí eu ia passar a infância, né, um pouquinho cada casa, uma semana aqui, uma ali, uma lá. E aí, o que que acontece? Eu tenho tios evangélicos, testemunho de Jeová, né? Católicos, tem religiões que até hoje eu nem sei, eu nem sei exatamente o nome. E a minha diversão era ir naqueles cultos, era falar sobre Deus, botar o véuzinho na cabeça, se ajoelhar e rezar. Era algo assim, eu me emociono bastante, porque inclusive eu perdi, né? Nós perdemos o meu primo recentemente com câncer, e era justamente na casa dele onde ele cantava, ele tocava, então tinha aqueles cultos lindos, e era muito, muito, muito emocionante para mim. E ali eu me encontrava, tipo, ali eu me sentia, nossa, aqui eu me encontro, né? Mas na maior parte do tempo, realmente, eu me sentia um peixe fora d'água, né? Para d'água. Eu vi que tem um monte de gente aqui falando que amou a ovelha holística, né? Eu vi que alguém colocou que brincava muito, a Fábio, brincava muito comigo que eu era adotada. Então, eu ouvi muito isso do meu irmão. Eu vi que minha cunhada entrou, meu irmão vivia dizendo que eu era adotada. Tem uma explicação, se meu irmão assistir, tá vendo? Eu era a ovelha holística da família. É brincadeira, enfim, mas quantas vezes realmente a gente se vê nessa situação, né, de se sentindo fora do contexto não só da família, às vezes até no trabalho, até entre os amigos. E a Rose, né? E existe realmente uma explicação de que sim, nós não somos desse planeta, sim, nós temos um papel, sim, nós não estamos aqui a passeio, sim, nós temos uma missão. E aí, quando a gente dorme, que a gente fala, né? Que a gente escolhe ficar dentro dessa caixinha. Não, tá tudo bem, tá tudo aqui. Eu vou fazer coisas diferentes, movimentos diferentes para me encaixar nesse contexto, para me encaixar nessa família, para me encaixar nesse trabalho, nesse círculo social. A gente cria as máscaras, então a gente esconde a nossa essência, a gente esconde quem a gente é, a gente esconde o nosso potencial. E a gente fica assumindo que não é para nós, que a gente não merece, que a gente tem que ser diferente para ser aceito. A gente vai se apagando quando a gente faz isso, né? E esse caminho que a gente segue, que a gente mostra, e, enfim, está disposta agora através do nosso curso a aprofundar e mostrar mais ainda, é justamente o inverso. É justamente abrir essa tampinha que a gente falou na última live e mostrar para as pessoas qual é o potencial de cada uma. Olha aqui quem você realmente é, você é aceito como você é. Cada vez mais as pessoas estão buscando se conhecer e aceitando que existem diferenças em essência, né? Até justamente por conta da transição planetária que o planeta está passando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Mas como é legal tu trazer isso da diferença, né? De ser a criança diferente, e muitas crianças diferentes aqui estão se identificando agora. A Beth também comentou que foi muito reprimida por se achar estranha, exatamente. E aí a gente vai criando várias máscaras, né? Que a gente mesmo cria, se esconde e aceita as máscaras do outro. Muito bom. Exatamente. Hoje é muito fácil para mim, porque eu vejo que o Victor é extremamente essa criança diferente, essa criança que chora quando morre uma abelha,
essa criança que, né, fica 2, 3 dias segurando um passarinho morto para depois enterrar, porque dói nele. Então, dói se corta uma árvore. Então, eu entendo ele e hoje isso me ajuda muito, porque eu sei que lá atrás eu fui essa criança, né, extremamente difícil da caixa, Só que que, se sentia perdida. só que a gente era reprimida por fazer isso, né? Porque era errado. Onde se viu segurar um passarinho, tá morto. Onde se viu fazer isso, né? Lá atrás isso era errado. Eu tinha pintinhos que eu enterrava no fundo do quintal. Muito bom. E antes de trabalhar com as terapias, o que que tu fazia? O que que tu trabalhava? Qual foi a tua trajetória antes de chegar nas terapias? Então, o que que acontece? A maior parte da minha vida foi realmente no agro e foi muito difícil para mim cortar esse cordão umbilical, porque eu sempre fui muito apaixonada pela agricultura, me conecto muito com a energia dos agricultores. É uma das poucas coisas assim que me faz chorar, que eu tenho muita dificuldade para chorar, né? Tu sabe disso. Mas se eu ver uma história de um agricultor que deu uma chuva de pedra, né, que é o granizo, que a gente chama muito de chuva de pedra, que é o granizo, aconteceu alguma coisa, aquilo me comove muito, porque é muito as minhas raízes, né? Então, até os 19 anos, eu fiquei com a minha família, né? Realmente em contato direto com essa realidade do agro. Aos 19, eu me emancipei com o apoio, né, da minha família. Abri uma loja, fiquei 3 anos, né? Não deu nada certo, não era para ser, enfim. Aí depois eu trabalhei um período no comércio como funcionária, realmente. Aí meu pai veio e me resgatou. Ele disse: Não, 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 vamos voltar para lá, a gente está precisando de ti, vamos voltar. Aí eu fiquei mais 10 anos com a família, trabalhando com a família no agro. Aí eu casei com o Gilson, meu marido, e a gente resolveu tocar o agro também, porque ele é agricultor, eu estou rodeada de agricultores, né? E aí ele disse: Não, vamos tocar algo eu e tu. E aí eu fiquei mais 5 anos trabalhando com ele. Só que aí o que que aconteceu? Eu engravidei e quando o Victor nasceu, aí realmente foi um divisor de águas muito grande na minha vida, porque a partir daí tudo mudou, né? E a gente sempre brinca, né, Elda, que assim como foi extremamente teimosa na questão ali da Da estética, estética. eu fui muito teimosa em sair do agro. Tanto que eu tinha, gente, eu tinha muita vergonha realmente, era um preconceito. Eu ia fazer um cadastro, por exemplo, no oftalmo. Ah, qual a sua profissão? Já estava trabalhando como terapeuta há um tempão, engasgava, eu não conseguia dizer, eu dizia, eu sou agricultora, porque eu enchia a boca para dizer, né? Então, para te ver como nossos bloqueios realmente nos sabotam, né? E eu tenho certeza que muita gente agora se identifica com isso. Da vergonha de se assumir como terapeuta, seja no cadastro no consultório médico, seja para a família, principalmente, seja no Instagram, né? As pessoas, muita gente é terapeuta, atua como terapeuta, mas tem vergonha de falar realmente que é terapeuta, né? Hoje talvez até um pouco menos, porque hoje existe mais entendimento e menos preconceito, né? Antigamente nem tanto tempo atrás assim, alguns anos atrás ainda existia muito preconceito com a terapia holística integrativa, enfim. Hoje eu vejo esse preconceito muito menor porque as pessoas realmente estão buscando entendimento e percebendo que é realmente integrativo, que tem que fazer parte do nosso mundo realmente, né? Mas por conta dos bloqueios, até por conta de toda a história que a gente já viveu, né? Das bruxas que não podiam, que era do mal, que não sei o quê. Mas aí falavam mal das bruxas, mas aí na dor de garganta, na dor de estômago, ia lá fazer um chazinho. Gente, chazinho vem da onde, né? Da cura das ervas. Então, muito desses preconceitos e desses medos de se assumir como terapeuta vem dessas crenças ancestrais que a gente carrega. Né? Então, realmente, isso faz todo sentido. Muita gente com certeza está se identificando. Olha, a Lani está dizendo que realmente foi difícil se expor nas redes sociais. A Bárbara, sempre digo que sou enfermeira e já atua como terapeuta. A É Bárbara só Luna. abrir realmente o coração, falar realmente para as pessoas que o preconceito ele era meu, tipo, meu pai me apoiava, meu marido me apoiava, minha mãe me apoiava, tanto que a minha mãe a vida inteira benzeu, o meu nono também benzia, né? Então, o preconceito, olha que incrível admitir isso. O preconceito era muito meu, É nosso, né? por conta das crenças que a gente carrega realmente, né? Não significa que a gente não está recebendo apoio, bem como tu falou, tu já tinha o apoio. Mas lá no teu subconsciente, as tuas células, não, eu não posso admitir que eu sou terapeuta. E muita gente passa por isso, porque é quase que uma crença coletiva esse medo.
né? De tantas pessoas que carregam essa crença, ela quase chega a ser uma crença coletiva realmente. Sim, exatamente. Inclusive, eu tinha muito medo, porque a família do meu pai, principalmente, é muito, muito, muito católica, né? E aí, quando eu atendi minhas primeiras tias, primos, eu fiquei muito surpresa. E eles amaram as terapias, eles disseram, nossa, isso é realmente é muito de Deus, como é bonita a tua fé, Regina, como... Teve uma vez que uma tia minha me falou algo, né, irmã do meu pai, que me emocionou muito. Ela veio para terapia e uma das tarefas do tratamento dela, eu disse, olha, rezar o Salmo 91 por 21 dias. Ela me olhou e ela disse assim, nossa, Regina, agora eu voltei no tempo. Porque o meu pai, ela disse, né, no caso o meu nono, ele não saía de casa sem rezar o Salmo 91. E ela disse, eu não me lembrava disso e tu me trouxe isso. Naquela hora eu senti um orgulho, assim, muito grande de eu tô conectada ainda com a minha ancestralidade, né? Eu só de uma nome de terapeuta holístico, mas é a mesma coisa, é a mesma fé. E eu me arrepio de falar disso porque foi realmente ali foi bem libertador para mim. Que legal, que legal. E olha que legal, porque o que é em terapia integrativa? O que é o integrativo? É justamente o integrar. O holístico é tratar o todo, corpo, mente e espírito. O integrativo é integrar. Então é bem essa junção, não é uma religião, não tem religião, mas a gente traz tudo aquilo que é de bom em cada crença religiosa. Né? Então, tratamento com ervas é uma terapia integrativa. Os nossos ancestrais usavam ervas para fazer a cura. Então, se assumir como uma terapeuta holística, uma terapeuta integrativa, também é honrar a nossa ancestralidade. Exatamente. Eu demorei para perceber isso. Tanto que agora para as pessoas terem esse salto quântico sem precisar passar pelo que a gente passou, né? Exatamente, porque a gente limpa, a gente libera todos os preconceitos, os tabus, as crenças, para que a gente consiga ter essa visão. Eu posso honrar minha ancestralidade através do meu trabalho. Que legal, muito bom. E antes tu já era cliente de terapia? Tu já te trabalhava? Tu era atendida? Essa história me emociona bastante, porque agora a gente vai mexer em algo bem doloroso, mas como eu falei para ti, né? Eu tô disposta a realmente abrir o meu coração aqui hoje, né? Enfim, como eu estava falando antes, o divisor de águas na minha vida foi o antes e o depois do Victor, o nosso filho, né? Hoje ele tem 6 aninhos, né? Para quem não sabe, senão eu vou atropelando as coisas e ninguém sabe nem do que eu tô falando, né? Então, o Victor, ele tem 6 aninhos hoje e quando ele nasceu, eu diria que foi o período mais desafiador da minha vida, porque estava acontecendo muitas coisas desafiadoras, né? O Victor, ele foi uma criança extremamente difícil quando bebê, então ele não dormia, ele chorava muito, foi realmente bem desafiador. Foi a maior crise que eu e o Gilson, meu marido, nós passamos no nosso casamento, né? Foi um período de quase divórcio, a gente foi até a porta, né, desse mundo de talvez realmente vamos ter que nos divorciar, a gente não está conseguindo se entender. Na época, os padrinhos do Victor seguraram a onda legal, porque a gente não estava compartilhando isso com mais ninguém. Eu acho que praticamente ninguém sabe, inclusive, dessa história, né? E eles nos ajudaram a superar tudo isso. E foi uma época onde eu vinha de problemas familiares, eu estava com um caminhão de mágoas, eu estava com a minha autoestima destruída. Tanto que na época, né, de autoconhecimento, ali no iniciozinho, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu lembro que tinha um teste para fazer, né, para ver quanto está a tua autoestima. E a minha autoestima, gente, pasma, estava em 23%. Nossa. Sabe o que é? A tua autoestima está em 23%, tipo, eram os menores números que tinha ali. Né? Então, realmente estava muito baixa. Foi também nessa época onde eu desenvolvi essa questão de não conseguir me mostrar para ninguém, a fobia social. Tanto que eu vi que eu realmente estava muito mal. E eu sempre fui muito, muito assim, expansiva. Então, para mim, aquilo era o contrário da minha essência, né? Eu sempre fui muito expansiva, de muitos amigos, de sair muito, sempre. E aí eu desenvolvi a fobia social e eu me apavorei, eu vi que eu precisava realmente de ajuda.
Quando eu estava lá na minha terra natal, que é Vila Oliva, pertinho daqui onde eu estou hoje, Fazenda Souza, e meu marido foi na oficina. Essa oficina são todos conhecidos, inclusive um deles é muito meu amigo. E quando ele passou pelo carro, eu me escondi dentro do carro. Eu me abaixei. Aí eu vi que realmente, nossa, Regina, a coisa tá feia. Tu não quer nem ver os teus amigos, tu não quer nem ver as pessoas que tu gosta, tu não quer que ninguém te veja, né? Então, aí passando por tudo isso, mais problemas financeiros, né? E mais essa crise com o marido, porque se tu tá bem, eu sempre falo para os meus clientes, se tu tá bem com o teu cônjuge, se tu tá de bem com o teu parceiro, tu vai superando todo o resto. Tudo. E aí eu tive muita saída. Travou teu áudio. Agora, Travou teu áudio. tá me ouvindo? Agora sim. E aí foi onde eu realmente comecei a buscar as terapias, porque eu vi que não tinha outra solução, que eu não ia dar conta sozinha de tudo isso, né? E aí tu começou por qual terapia? Como que tu te encontrou? Essa é a terapia que eu vou fazer. Como tu chegou nessa conclusão? Parênteses de algo muito importante. Então, além de todos esses problemas pessoais que eu estava passando, né, de todas essas dificuldades, de uma insegurança enorme, autoestima lá embaixo, tudo isso, ali foi o meu despertar. Quando o Victor fez 4 meses de idade, nossa, me lembro muito bem disso. Foi ali às vésperas, né, do batizado dele, começou o meu despertar espiritual. E o meu despertar espiritual, tomara que o de vocês tenha sido bem diferente, foi extremamente doloroso. Porque ele veio com muita intensidade. Eu acho que eu demorei muito para ver que era meu tempo divino de despertar, que era meu tempo divino de ir para outra profissão. Porque o que aconteceu? Eu sentia dentro de mim, é difícil até de descrever, mas eu vou tentar descrever para vocês entenderem. E muita gente talvez esteja passando por isso, então é importante que eu descreva um pouco mais. Eu sentia no meu peito a sensação assim de uma represa, né? De muita água represada dentro de mim por muito tempo, e aquilo estourou. Era algo assim, igual uma represa mesmo, tu não consegue segurar isso. Aquilo estoura e tu não consegue. Então eu fui sentindo uma enxurrada dentro de mim, um despertar, um buscar por algo, uma sensação de levantar e ter que fazer algo que eu não sabia o que era. Né? E aí eu não conseguia dormir. Então a espiritualidade realmente estava decidida a me acordar, né? Com certeza bastante. Eu acho que eu não fui, né, boazinha com eles, que eles disseram assim: acho que a gente vai ter que ser mais radical com a Regina. Ela não tá ouvindo a gente já pegou a vida dela, virou do avesso. Ela tá prestes a perder o marido, a família dela vai para as cucuia e ela não acorda. Vamos dar um jeito. E aí realmente eu não dormia mais. Pensa, um bebê que dorme 1 hora, 2, tu tem aquela 1 hora, 2 para dormir, eu tentava dormir, e aquele turbilhão, tem para fazer, meu Deus, tem que estudar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? E isso foi, assim, bem desafiador para mim, bem desafiador mesmo. E muitas vezes, tá falando, né? Eu tava lembrando do tempo divino que a gente falou na última live, porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar da resistência. Não, depois eu vejo, não, eu não tô pronta, não, não é o meu momento, não, ainda não. E aí o universo vai afunilando, 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 as portas vão se fechando, porque a gente tá ignorando o tempo divino. Até que chega um momento que é a velha história, ou vai pelo amor, eu escolho evoluir, eu vou lá evoluir, ou vai pela dor. Traduzindo, é isso que o universo faz. Ele nos conduz. A gente tem o livre-arbítrio, não tem que ser dolorido. A gente tem o livre-arbítrio de ir pelo amor, de escolher. Tá tudo bem, mas eu escolho melhorar, eu escolho continuar estudando ou começar a estudar, a evoluir, a sair do meu lugar para evoluir. Porque tá bom, mas sempre pode melhorar. Ou se a gente não fazer, e se a gente não fazer isso, a gente vai pela dor. O universo vai nos colocar na situação de vai doer até que a gente não aguente mais, que é o que Anthony Robbins fala. O ser humano muda quando a dor tá insuportável, que é o que aconteceu comigo e aconteceu contigo. E que acontece com muita gente. Sobre o universo, tem algo que eu quero compartilhar com vocês, que foi realmente incrível. Então, apesar de toda dor e sofrimento, teve algo mágico que aconteceu comigo, extremamente mágico. Porque aí eu comecei a ver horas iguais, aí eu comecei a sentir uma sincronicidade do universo. Eu me sentia literalmente guiada por uma força que eu não sabia o que era, como se conversasse comigo
não conversar dentro da minha cabeça, mas conversasse comigo através de pessoas, circunstâncias, situações, livros. É quase como se o universo estivesse me guiando e dissesse assim: vem por aqui, é por aqui, seguindo os sinais. Tanto que nessa época, já que eu não conseguia dormir mesmo, eu comecei a estudar sobre o mundo holístico, sobre as terapias, né, sobre autoconhecimento, a missão de vida, propósito, espiritualidade. De noite, era o tempo todo os fonezinhos de ouvido no ouvido, era o tempo todo estudando sobre isso sem parar. Eu não Com um conseguia bebê parar. pequeno, não foi desculpa, né? Mesmo com um bebê pequeno, tu fez tudo isso. Ótimo. Falhou teu áudio. Ai, droga. Pera, que falhou. Ué, falhou teu áudio. E agora? Voltou. Repete. Tá. Pra mim ficou mudo o que tu falou. Não sei se o pessoal escutou. Eu falei realmente, né, que com o bebê pequeno e com toda essa situação, tanto que assim, eu tenho esse costume até hoje de levar o celular para o banho, enquanto isso eu vou estudar alguma coisa, enquanto ajeitava, né, o lanche do Victor, a papinha dele, eu estudar com o carrinho, levando ele para lá e para cá, com os fonezinhos de ouvido, estudando sempre, né? E aí nessa busca, né, eu vi que uma das pessoas ali colocaram qual foi a primeira técnica que eu conheci. E aí, nessa busca, eu tava assistindo o YouTube, eu assistia, gente, o mundo inteiro nessa época. Eu descobri a maravilha da internet nessa época. E eu descobri que com o tradutor passando embaixo, tu podia assistir live da Índia, do Japão, dos Estados Unidos. Daí eu me diverti, né? Porque eu passava as madrugadas inteiras assistindo o mundo inteiro, né? Sobre esses assuntos. E aí eu vi a Gisela Valim, ela falou no YouTube sobre um tal de Theta Healing. Testa o quê? Né? E eu disse assim, interessante. Aí ela disse assim, nossa, me lembro muito bem disso. Ela disse assim, o Theta Healing é a técnica mais poderosa que existe para liberar crenças limitantes e bloqueios. É disso que eu preciso, gente. É disso que eu preciso resolver minha vida. Aí eu disse assim, bom, vamos lá, né? Eu peguei, entrei no Google mesmo, não conhecia ninguém que falasse sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar em Teta Healing, né? Tanto que eu tive que ver como escrevia lá, ela falava como escrevia. Botei no Google Teta Healing Caxias do Sul, né? Caxias é a minha cidade. Teta Healing Caxias do Sul. E aí eu vi que tinha um único videozinho, que é da Lizzy Suzin, a pioneira do Teta em Caxias e em toda a Serra Gaúcha. Foi ali que eu conheci ela, bem quando eu estava lá começando, né? E aí eu disse, é isso. Aí vi o contato dela, mandei uma mensagem, chamei ela, marquei uma sessão, fui para a sessão. Gente, essa parte vale a pena contar, porque assim, eu cheguei na sessão, né? Não conhecia nada, não conhecia ela, não tinha uma indicação dela, nada. O universo tá me levando, era a louca do universo tá me levando, né? E aí eu fui para terapia e assim, foi muito emocionante para mim. Porque eu saí, eu me lembro muito dessa sensação de estar na rua caminhando e dizer, gente, eu me sinto eu novamente. Estou me sentindo muito leve. Eu olhava os carros passando. Eu dizia, ah, é possível, eu vou conseguir, nada está perdido, eu posso reconstruir minha vida. Eu me senti tão eu naquele momento, sabe? Tão eu naquele momento. E aí eu comecei a fazer as terapias ali com a Lizzy. E nessa época ela também não era famosíssima como ela é hoje, então ela tinha tempo de falar comigo ali pelo WhatsApp. E aí, conversando pelo WhatsApp, no final de semana, eu disse, tem que marcar minha próxima sessão e tal. E aí a Lizzy me disse assim, Rê, eu tô no México fazendo um curso com a Havaiana Stibel, né? A Havaiana Stibel, para quem não sabe, né, que a Elda que sabe falar melhor sobre isso, ela é a fundadora do Theta Healing, ela que criou a técnica, canalizou a técnica. A Elda sabe falar melhor sobre isso, que ela é instrutora de Theta e eu não, sou só a terapeuta Theta Healing. E ela disse, eu tô fazendo o curso de instrutora, vem fazer o curso, Rê. E eu disse, vou. Então, tu vê que foi realmente, para mim, eu fui muito guiada pelo universo. Sim.
Sim. Tu falou do Teta. Eu tenho uma paixão incrível, um amor imenso pelo Teta, assim como eu tenho pelo Reiki. Já me perguntaram se tivesse que escolher entre uma técnica, uma das técnicas que tu trabalha. Não tem como escolher e não tem por que escolher, porque uma complementa a outra, como a gente está falando desde a primeira live, né? Tudo se complementa. E eu tenho esse amor tão grande pelo Teta, porque o Teta, para mim, ele é um mergulho extremamente profundo no fundo do oceano. A gente vai lá no fundo, lá no mais profundo da nossa mente subconsciente, das nossas células. E eu digo que a gente corrige entre aspas, aquilo, na verdade a gente alinha, né? Aquilo que não está completamente alinhado na nossa vida, a gente faz essa adaptação através do Teta, através das ferramentas do Teta, para que realmente seja mais fácil, para que realmente seja mais leve, para que realmente as pessoas saiam da sessão sentindo como tu se sentiu. Nossa, agora eu sou eu de novo, parece que a gente até respira, porque a gente literalmente tira pesos das nossas costas, né, dentro de uma sessão de Teta. E eu gosto muito de falar também que não é sempre, claro, em uma sessão às vezes a gente consegue quase que um milagre, né? Mas não é sempre que uma sessão vai ser o suficiente. Porque a gente está carregando coisas de muito tempo, de muitos anos, de décadas, às vezes até mais, porque são as heranças familiares que a gente traz, né? De até mais do que 5 gerações, mais do que 7 gerações. Então é muita coisa que a gente precisa limpar, liberar, ressignificar, mostrar para as nossas células e para a nossa mente subconsciente que pode ser diferente, que já não precisa mais de todo aquele sofrimento, aquela dor, enfim, que pode ser de uma forma mais leve. Então, essa persistência da terapia, de entender que sim, uau, fez muito bem, mas eu tenho mais para trabalhar, é de extrema importância, né? De perceber que tem que continuar, que é uma terapia. Terapia não é uma vez só. A gente não faz um tratamento médico com uma única dose. Alguns remédios até sim, né? Mas a minoria. A maioria não é uma única dose. É um tratamento contínuo. Muitas vezes para a vida. Por que a terapia holística, integrativa é diferente? É uma terapia, tem que ter essa constância, esse comprometimento de estar na hora de tomar a minha pílula da terapia, minha dose de reiki, meu autoatendimento do Teta, da alquimia, e seja lá qual técnica for. E eu amo muito o Teta também pelas facilidades que eles nos trazem. Quantas vezes eu e a Regina já fizemos digging dirigindo, leitura dirigindo. A gente está na rua, indo em algum lugar e a outra chama, preciso de ajuda para isso aqui, me ajuda numa leitura aqui. E a gente já consegue enxergar onde é que tem uma crença para ser trabalhada, enquanto uma está dirigindo, a outra está lá passando o perrengue, a outra já está... Quantas vezes a gente fez isso? De se ajudar fazendo leitura e fazendo digging enquanto está na rua dirigindo. Já fiz digging com uma amiga almoçando. É uma ferramenta que integra na vida, né? Esse conhecimento, ele é para integrar na nossa vida. E não só o Teta, tantas outras técnicas, o Reiki que a gente usa com os olhos. Exatamente. É justamente integrar. E olha que interessante, né? Por exemplo, olha quanto eu demorei para buscar as terapias, olha quanto sofrimento, né? Então, assim, olha, as pessoas que estão nos assistindo agora, as que vão nos assistir depois, né? Eu realmente quero deixar essa mensagem para ti que tá aí do outro lado, que assim, ó, não fica dando murro em ponta de faca, sabe? Se a Elda, não importa. Busca um terapeuta da tua confiança, busca cursos de expansão de consciência, busca coisas que se afinem com a tua energia, mas busca uma solução, porque não tem porquê. Né? A vida é tão maravilhosa, a gente tem tanta coisa boa para viver. Para que passar um tempão ali dizendo, não, eu vou sair da depressão sozinho, não, eu vou resolver esse problema aqui, eu e meu marido sozinho. Eu tinha essa crença, eu era essa pessoa assim, se o marido a gente não resolver os nossos problemas, se a gente não se entender, não é alguém lá de fora que vai. Quando o carro, tu é especialista de carros, né? Tu tá com problema de saúde, tu vai no médico, tu busca um profissional da área. Então, eu vi que, na verdade, o que eu tinha, o nome do que eu tinha era preconceito. Preconceito e muita vaidade, né? De, ai, não, eu vou resolver sozinha. Pra quê, né? Esse resolver sozinho é legal, porque muitas de nós, principalmente as mulheres, pelo histórico, né? Da 11 acabei de olhar pro relógio.
da posição da Mulher Maravilha, da autossuficiente, do eu consigo. Aí entra em guerra consigo mesma, em guerra no relacionamento, em guerra no trabalho, aí talvez não encontre um parceiro, aí talvez não tenha uma profissão legal ou não se dá bem como chefe, entre tantas outras coisas, cria doenças porque tá ali resistindo de eu consigo sozinha. Quantas vezes a gente passa por isso e quantas, né, daqui a pouco aqui assistindo passam por isso também. Então, bem esse papel de entender, todos nós precisamos de ajuda. Eu sempre falo que o terapeuta é quem mais ainda precisa de ajuda, porque a gente tem a consciência, então a gente precisa de ajuda para se trabalhar sobre isso, sobre tudo, né? Sobre a nossa vida. Não existe ninguém na face da Terra que não precisa de terapia. Todo mundo precisa. Só que quando eu falo precisa de terapia, não é agora o sapato apertou, agora eu vou para terapia. É constância. É semanal, é quinzenal, é mensal, é dentro da realidade de cada um, mas é constância. E se priorizar, eu preciso da minha terapia agora. Bem nesse sentido. Tá, e a tua transição de carreira, como é que foi? Como é que tu saiu desse mundo de agro, comércio, descobriu a terapia, amou, né, sendo cliente, foi chamada pela Lise para fazer o curso. A Lise foi a primeira pessoa que eu tive contato com a técnica também, que eu amei, e depois fui parar na Regina também por indicação. E aí tu fez o curso, e daí tu já saiu trabalhando? Como é que tu fez a tua transição? Não, na verdade, o que aconteceu? Falhou? Não, tô te ouvindo. Tá, para mim falhou. Na verdade, o que aconteceu? Eu sempre gostei de ajudar. Sempre foi uma coisa assim que, tipo assim, eu podia estar no meu pior momento, né? Ajudar, estudar, ensinar, assim, são meus 3 verbos favoritos desde sempre. E aí o que aconteceu? Como eu vi que eu conseguia melhorar com as terapias, como eu vi que eu conseguia melhorar muito com o autoconhecimento, eu ia vendo, tipo, eu lembro que um mês depois eu fiz o mesmo, lembra aquele teste da autoestima que eu falei lá atrás, que deu 23%? Eu fiz ele novamente, né? E deu 70 e poucos por cento. Então eu disse, uau, isso aqui melhora, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. E aí realmente me deu a vontade de, meu Deus, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam saber que não precisa sofrer, que realmente dá certo. E aí eu já estudava muito, 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 que nem eu falei antes para vocês. Eu comecei a fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, né? Inclusive de outras técnicas, né? Eu conheci o Reiki, né? O FT, e aí foi indo. E aí eu consegui realmente ir me soltando, ir me soltando, ir me soltando. Fiz 1 ano e meio de terapeuta integralista. Foi um curso realmente para mim muito bom. Mas eu ainda tinha muitos bloqueios, muita dificuldade de dizer, olha, eu sou terapeuta e tudo mais. E aí o que acontecia? Todos os clientes que eu tive até hoje, eu atendi mais de 900 pessoas até hoje, nesses 4 anos, tudo foi por indicação. Porque eu tinha as redes sociais, eu tinha essa fobia de me expor, né? E aí foi tudo por indicação. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu disse, bom, a minha agenda já estava bem cheia, porque ela encheu bem rápido. Eu disse, agora eu vou ter que soltar realmente o agro e vou ter que mergulhar de cabeça nas terapias. Só que assim, ó, gente, não pense que foi fácil para mim, tá? Não foi. É importante que eu diga isso, mas não foi. Assim, ó, os meus níveis de insegurança, eles eram altíssimos. Assim como os meus níveis de, assim, ó, de autoexigência comigo mesma, era um negócio absurdo. Mesmo eu tendo muito resultado com os meus clientes, resultados muito rápidos, mesmo assim, nada era bom o suficiente para mim. Eu não era boa o bastante. Aquela sensação, realmente, hoje eu sei o porquê disso, né? Em função de síndrome do impostor e todas as outras coisas que eu fui curando e descobrindo ao longo da minha trajetória. Mas não foi nada fácil para mim, porque eu achava que nada estava bom. E assim, eu dei muito trabalho para os meus instrutores, para todos eles, porque eu dizia assim, não, gente, Regina, meu Deus, confia em ti, os meus clientes também. Mas eu não, achava que eu não era boa o suficiente, né, para ver que realmente são bloqueios
nossos de achar que tu não é boa. E as pessoas tendo o resultado e indicando, não, vai lá na Regina que é maravilhoso, e indicava outra, indicava, atendia famílias inteiras. Né? Comecei a atender pessoas de fora do Rio Grande do Sul, de fora do Brasil, e ainda assim, não, eu não sou boa o suficiente no que eu faço. Então, e eu surtei muitas vezes, gente. Eu surtei muitas vezes. Inclusive, sempre que a minha agenda enchia, aí que eu surtava. Eu dizia, como é que essa gente toda confia no meu trabalho? Como, né? Então, para mim, era errado. Menos eu que estava certa, eu que não era boa, né? Todo mundo tendo resultado, né? Os instrutores dizendo, Regina, nossa. E assim foi, né? Até Mas que eu... tu tocou num ponto bem legal de muita gente ter essa insegurança e deixar de fazer. E mesmo com a insegurança, tu continuava estudando, tu continuava buscando mais e tu continuava atendendo as pessoas. Então, essa persistência, que é aquilo que tu falou que tu mais reconhecia em mim na última live sobre persistência, lembra? Ela também é vista em ti, ela também é reconhecida em ti, porque tu persistiu estudando com o filho pequeno, que muita gente fala, não posso porque eu tenho filho pequeno. Eu não tenho, então eu não podia dizer, né? Mesmo com filho você pode estudar. A Regina passou por isso e tá dizendo, então não foi eu quem disse, tá? Dá para estudar mesmo com filho pequeno. Mesmo com essa síndrome do impostor, mesmo não se sentindo bom o suficiente, tendo esses bloqueios para se trabalhar, tu continuava atuando, tu continuava estudando, tu continuava buscando. Então, persistência, eu vejo que é a chave, né? Foi para nós duas assim, pelo menos. E o que é legal, né? Eu ia vendo a minha melhora em vários aspectos, e assim, gente, não tem explicação. Quando tu vê que a pessoa chega para a próxima sessão e ela te diz assim, eu melhorei nisso, 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 nisso e naquilo. Tipo, nossa, uau, aquilo vai te alimentando. Não, vamos lá, vamos de novo. Dificuldade, catarse, surtada, lava o rosto e vamos de novo. Então, ajudar as pessoas me alimentava, sabe? E é muito incrível dizer isso, porque quando eu tava com um problema pessoal meu, na minha vida pessoal, quando o cliente sentava na minha frente, eu esquecia todos os meus problemas, porque a minha vontade de ajudar aquela pessoa era tão grande que aquilo me fazia esquecer de tudo. E foi isso que me ajudou muito para nunca desistir. Nunca. Bem assim. E pós-mundo holístico, o que tu reconhece que mudou na tua vida pós-transformação? Regina, antes mundo holístico, pós-mundo holístico. Eu renasci. Aquela lá na vida passada, essa aqui é de uma nova vida, né? Porque imagina, ó, olha só, nem sei quantas coisas foram, mas eu tinha síndrome do impostor. Para quem não sabe, pesquisa lá sobre síndrome do impostor. Foi uma das coisas mais desafiadoras. Eu demorei, inclusive, para descobrir que eu tinha síndrome do impostor, né? Inclusive, foi num curso de teta, numa autoleitura que eu fiz. Eu não sabia nem o que era a síndrome do impostor, eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí, numa autoleitura, o criador mostrou, bem desenhadinho as letras, síndrome do impostor. E eu fiquei, o que é isso, né? E aí, chegando em casa, eu fui pesquisar sobre a síndrome do impostor, e aí eu disse, é isso que eu tenho. Porque a síndrome do impostor, o que ela faz? Por mais que tu seja boa em algo, que todo mundo reconheça, nossa, essa pessoa ela é muito boa em algo. A pessoa que tem a síndrome do impostor, e se alguém tiver aí, né, conta para nós nos comentários, a síndrome do impostor, ela não te deixa tu se enxergar como tu é. Tu pensa assim, ó, todo mundo, né? A síndrome do impostor, ela faz tu achar que tu é uma fraude, que tu vai ser descoberta, tu não é boa. E tu não... Síndrome do impostor. Essa questão da fobia social, tanto que, gente, eu tinha dificuldade de ir numa festa, que é dirá tá aqui, né? De ir num lugar com muita gente e tá aqui agora ao vivo. Isso era inimaginável para mim, né? A insegurança, eu tinha um grau de insegurança altíssimo. A autoestima foi uma das primeiras coisas que eu curei. A questão financeira não tem nem comparação, porque quando tu se alinha, isso é o bacana de falar, quando tu se alinha com o teu propósito de vida, aquilo que tu veio fazer aqui na Terra, aquilo que tu acordou antes de vir,
aquilo que tu combinou com o Criador, que tu combinou com as hierarquias superiores, que tu combinou com os teus mentores, tu te preparou para isso. A hora que tu te alinha, o teu financeiro abre. Então eu saí de um padrão de muita de estar no cheque especial de noite, tipo assim, eu saía do cheque especial para voltar pro cheque especial, né? Num padrão de pagar uma dívida para cobrir outra, né? E fui curando, fora com o meu relacionamento, né? A gente não tem comparação, né? Hoje eu tenho um casamento maravilhoso, hoje eu e o Gilson, eu tenho a liberdade de falar com ele sobre qualquer assunto, de dizer, ai, olha, hoje eu não tô legal, e ele também, né? Então a gente tem muita alegria no lar, é uma coisa assim, de muito êxtase, né? E fora que assim, gente, é difícil trazer para palavras como eu me sinto agora. Né? Hoje talvez eu não tenha me soltado tanto em falar isso para vocês, porque é novo para mim, é na segunda live, e principalmente porque eu tô falando de coisas delicadas, né? Da... Então, abrindo isso assim ao vivo, para quem quiser ouvir, então esse é desafiador. Mas assim, ó, eu me sinto outra pessoa, eu me sinto muito bem. Assim, aconteça o que acontecer, que dificuldades a gente sempre vai ter, né? Não vamos se iludir. Ah, ela entrou pro mundo holístico, a vida dela foi um mar de rosas. Não, gente. Não. Tá falhando. Falhou teu áudio. Agora? Voltou. Tem horas que dá uns cortes. E aí eu tava falando que vem desafio, né, na nossa vida, e eu encaro eles com muita tranquilidade, com muita leveza. E eu sinto dentro de mim essa felicidade, esse êxtase de poder ajudar as pessoas, de poder ver a transformação delas. E isso, nossa, não tem. Então mudou tudo, na verdade, né? Tudo, 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 tudo na minha vida. E é essa felicidade, esse êxtase que cocria a realidade, né? É ter a consciência para chegar nessa felicidade, nesse êxtase, porque não é a felicidade que a gente pensa, ah, eu vou me sentir feliz porque eu ganhei um presente. É uma felicidade diferente, porque é uma felicidade de consciência, né? E é essa felicidade que cocria realmente a nossa realidade. E olha que coisa interessante, porque a gente comentou na última live que a gente continua se trabalhando e se atendendo até hoje. Então, mesmo pós-mundo holístico, entra aquilo que eu falei antes, a terapeuta também faz terapia, porque mesmo pós-mundo holístico, mesmo pós tanta transformação tua e minha, a gente continua se trabalhando. A gente continua ascendendo junto com a Terra, né? E imagina assim, imagina que a Terra é uma nave, né? E a nave mãe Terra fala: senhores passageiros, apertem os cintos. Estamos em decolagem. O que é a decolagem? É a ascensão do planeta Terra. E isso está acontecendo. Então, a nave mãe está avisando: apertem os cintos porque estamos em decolagem, estamos em ascensão. O que acontece se a gente não apertar os cintos? A gente cai, a gente pode se machucar. E isso já está acontecendo. Isso não é, daqui a 1000 anos vai acontecer. Isso já está acontecendo. A gente já está sentindo, e muito mais intenso isso a gente vai sentir a curto, médio prazo. Então, o que é apertar os cintos? É justamente fazer esse reajuste em nós, para que a gente consiga decolar, ascensionar junto com a evolução que o planeta Terra está passando. É uma evolução que a Terra está passando, nós estamos dentro da nave Mãe Terra, e se nós não apertarmos os cintos, ela foi e a gente fica aqui. O que aconteceu? O caminhão me atropelou, tô aqui perdida, não sei o que eu tô fazendo, eu vejo as pessoas conhecidas lá na frente, eles estão felizes e eu tô aqui triste, na M, sem saber o que fazer. É o que já está acontecendo e é o que a gente vai perceber de uma forma muito mais intensa por conta dessa transição toda que está acontecendo. Mas voltando. Então, mesmo pós-mundo holístico da Regina, a gente continua e a gente continuou e continua realmente se trabalhando. Muitas vezes nós trabalhamos na Regina essa questão de vamos fazer live, Regina, vamos dar curso, Regina, vamos gravar vídeo, Regina. E a Regina corria igual sabonete molhado na mão, né? Nem pensar, isso não é pra mim, não, eu não consigo nem pegar um celular, ligar a câmera, nem pensar, Deus o livre. Eu lembro que um dia, num sábado, fomos eu e o Leandro para fazer... Posso contar? Para fazer academia? Hoje pode tudo. Eu tinha um curso, eu fiz um curso de 15 dias em agosto e nessa época ia fechar um encontro da Academia de Terapeutas, que é um projeto que eu tenho junto com os alunos.
E aí eu precisava de alguém para me suprir ali naquele lugar, né? Naquele encontro. E eu disse, ninguém melhor do que a Regina. Vamos trazer a Regina. Imagina que eu vou entrar no Zoom e vou dar aula. E vou falar para os teus alunos. Fomos eu e o Leandro aqui na Regina, ó. Vamos trabalhar, vamos fazer digging em 2 em teto atendendo a Regina. Ela veio para a academia de terapeutas, tem alunos aqui da academia que com certeza vão poder falar o quão bem ela contribuiu naquele encontro na academia quando eu estava ausente. Então foi realmente trabalho, né? Fora isso, nós trabalhamos muitas questões vindas da infância, vinda de herança ancestral, de herança genética, aquele lugar que a gente vive lá na infância de isso não é para mim, de eu não mereço, de eu não consigo. Muitas vezes a Regina passou por situações assim, eu passei, quem está assistindo passou, porque todo mundo passa por essas situações. Só que às vezes a gente registra isso como verdade. E a gente acredita que aquilo não é para nós e a gente entra nesse lugar de, não, isso é para ti, isso não é para mim. Por exemplo, né? Deixa que eu fico aqui atendendo e deixa que a aula fica para ti porque tu consegue abrir a câmera e falar, eu não, então deixa eu aqui. Quantas vezes a gente entra nesse lugar, nesse papel? E aí, na verdade, não é porque a gente não é para nós, porque a gente não consegue, é porque a gente tem bloqueio sobre aquilo. Eu já atendi casos, a gente já comentou sobre isso essa semana também, eu e a Regina, de algumas situações, de quantas vezes a gente fala, eu tô bem aqui, eu nem gosto de fazer aquilo ali. Toda vez que eu falo, eu não gosto de fazer aquilo ali, agora eu paro e penso, eu realmente não gosto ou eu tenho bloqueios sobre fazer aquilo ali? Exemplo, daqui a pouco lá na infância, tu tinha uma apresentação da tua escola, os teus pais não puderam comparecer e tu registrou que a apresentação de escola não é legal. Aí você cresce e tem a oportunidade de fazer a formatura da faculdade e você diz, eu não gosto disso daí. É muita pompa, é muita gente, eu não gosto. Na verdade, não é que você não gosta, é que você registrou lá na infância que aquilo não é legal, porque foi dolorido lá na infância. Então, avalia quantas vezes você diz, esse curso não é para mim, essa terapia não é para mim, essa técnica não é para mim, essa evolução não é para mim, esse próximo passo não é para mim. Porque são bloqueios que a gente está carregando. Né? Depois eu vou voltar, que eu vi que tem um monte de comentário, depois eu vou voltar porque eu quero ler. Enquanto isso, eu quero fazer a pergunta que o Leandro me fez. Para perguntar para ti. Medo das perguntas do meu. Pega lá. Se tu pudesse trazer um significado de ser terapeuta holística, qual o significado tu traria? Nossa, agora... Uau! Como que eu vou falar disso agora? Porque é muito emocionante para mim, né? É assim, ó, eu tenho uma entrega muito grande para os meus clientes, né? Muito grande. E a gente fala assim, quando eu vivi aquilo, quando eu me separei, quando faleceu meu filho, quando eu perdi meu marido, eu viajo junto, sabe? Uhum. As pessoas dizem assim, como é que tu tem uma... Falhou, pera que falhou. Bom, voltou. Tá. Até que parte tu escutou? Que os clientes perguntam como que tu tem uma memória tão boa porque tu mergulha. E aí eu viajo junto. É por isso que eu tenho. Não é uma memória de decoreba. É uma memória ativa, uma memória de emoção. Gente, eu tava... Tá falhando de novo. Ué, a tua internet, será? Será? Tu tá na 4G? Eu tô no Wi-Fi. Tá, não. Voltou agora. Tem horas que dá umas quedinhas só. Ai, falhou de novo. Não. Fala, E agora? Voltou. Voltou? Qualquer coisa vamos trocar aqui. Me avisa. Já fiz. Tá bom agora? Tá. Tá. Não tá mais falhando? Não. Tá. E aí, o que acontece? Então, eu realmente viajava junto com os clientes, né? E por isso que eu realmente tinha essa memória. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa que há muito tempo não consegue mais dirigir e ela chega de carro, estaciona, e tu vê pela câmera a pessoa dirigindo, estacionando. Quando tu vê alguém que tem uma fobia
e sendo curada. Quando tu vê, hoje eu tenho clientes que eu vi, inclusive me convidaram para o casamento, não pude ir, mas eu pude ver vídeos e fotos de casais que já tinham terminado, que estavam arrasados, e ver eles juntos casando com a filha de Aya. Quando tu vê uma pessoa numa depressão assim severa, que ela chega, ela nem te olha, ela não ergue os olhos, tu olha aqueles olhos assim, não tem mais vida, e de repente tu vê os olhinhos dessa pessoa brilhando com sede de viver. Não tem como eu trazer em palavras, entende? É uma coisa que eu simplesmente sinto, é uma coisa que me alimenta todos os dias, né? E aqueles casos mais desafiadores, aqueles onde eu tive mais dificuldade de ajudar, foram os que mais me fizeram crescer, porque eu dizia, não, vamos buscar isso, vamos ler aquele livro, vamos fazer mais esse curso, tem que ter um jeito de ajudar essa pessoa. Então, ser terapeuta é uma coisa que, sei lá, tá. Eu me emociono de falar, eu não tenho palavras para falar sobre isso. Faz parte de ti, faz parte da tua essência, faz parte da tua missão. E aí, querendo ou não, simplesmente caiu, entre aspas, né, nesse lugar para exercer esse teu papel. Exatamente. Falhou de novo. Alguém falou ali para te ficar um pouquinho mais perto do microfone, que talvez o afastar ele perca a voz. Vamos ver se tá sem som. Tá, e agora? Voltou. Tá, E... normal agora. Hã? Tá normal agora. Tá dando umas falhadinhas de vez em quando no áudio. Estranho. Estranho. Não falhou. Sim, aqui. Ver se eu consigo. Não tá abafado o microfone embaixo, nada. Tá. Deixa eu lendo aqui enquanto, então. Enquanto tu vai vendo aí, vamos lendo o que entrou de comentários aqui. Muita gente eu vi que se identificou. Parabéns pelo conhecimento, que bom. Regina que descobriu meu valor com o tarot. Que legal, Beth. Sempre me deu força para continuar. Que legal. A Fábio, é verdade. Ouvir de um cliente a melhora e a mudança é extremamente gratificante. É isso. Você também pode sair de onde você tá. Traz uma sensação de dever cumprido. E quem é o próximo? Exato. Ah, sim, exato. Não sei se a Regina tá ouvindo, porque ela tá trocando a internet. A Simone colocou... agora ela caiu. Daqui a pouquinho ela volta. A Simone colocou que, na verdade, a Regina e o Leandro se saíram muito bem na nossa academia de terapeutas. Fazer o teta não é para mim, me peguei muito nisso nessas semanas e mudou real. Que legal. Ontem enxerguei isso, que bom. Isso aí, libertador. Aqui, aceitar a Regina. Pronto, a Regina tá voltando. Emocionante, Regina salvou a vida, que bom. Tá sem o som ainda. Sem som? E agora? Sim, voltou. Show! Eu botei, o Valdir tá dizendo que tu precisa ir pro Zoom. Muito bom. Eu tava lendo os comentários aqui, só reforçando tudo que a gente falou antes, enquanto tu estava voltando. E aí, então, entrando, né, na questão de como nasceu, de novo, como nasceu o nosso curso, por que a gente chegou até ele. A gente compactua dessa opinião de que ver essa realização das pessoas que a gente atende, das pessoas que a gente ensina, isso traz realmente um gás, isso traz uma motivação para nós e a gente quer que mais pessoas passem por isso, porque eu sempre falo, se fez bem para mim, por que eu não vou levar isso adiante? Então, se fez bem para mim as terapias, se eu vejo melhora nos clientes, a Regina a mesma coisa, a gente vê melhora nos clientes, vê melhora nos alunos, vê a diferença, vê a evolução das pessoas, por que ficar aqui nesse mundinho? Por que não expandir muito mais, né? Que eu lembro que eu falava isso para a Regina, ela dizia, não, imagina, nem pensar. E lá atrás, na outra live, quando ela dizia que nas leituras iniciais, quando ela começou a me atender, ela via a Elda de hoje lá atrás, quando a Elda estava em migalhas, a mesma coisa quando eu atendia a Regina sobre essa questão de fazer live. Eu via a Regina dando aula e ela dizia, isso não é para mim. Eu dizia, é sim. Vamos se trabalhar, vamos colocar como prioridade se trabalhar isso, porque é sim.
E muitas vezes a mente subconsciente da Regina buscava outro assunto para trabalhar, tu lembra? Eu dizia, Regina, a gente precisa priorizar isso, a gente tem que trabalhar essa situação aqui, porque tem que liberar os seus impedimentos sobre fazer a live. E aí a Regina veio para fazer a aula do Zoom para academia, que o pessoal já estava te elogiando aqui antes, eu estava lendo a hora que tu saiu. Veio para nossa última live, veio para essa segunda live agora e tá pronta já, né, para o mundo digital. Todo mundo concorda. Gravamos vídeo, nos divertimos gravando vídeo. Legal. Se for parar para analisar, o motivo que me fez sair do armário como terapeuta foi o mesmo motivo que me fez, né, botar a cara realmente nos cursos, nas lives e tal, que é o quê? Bom, eu conquistei tanta coisa maravilhosa, eu tô vivendo coisas extraordinárias na minha vida, né? A dor humana, que eu estava falando antes, na hora que falhou, a dor humana é algo que, para mim, gente, me toca de um jeito que eu não consigo, tipo, me sentir assim, eu vou ficar plena, eu vou ficar bem, mas ainda tem tanto sofrimento no mundo, tem tanta gente sofrendo, né? Então, a ideia do nosso curso, ela surgiu justamente por isso. Além das terapias, quantas pessoas a gente pode fazer com que realmente venham dar esse salto quântico com a gente, de experimentar o que a gente vive hoje, de experimentar essas sensações de ter uma vida maravilhosa e de que mesmo nos momentos de dificuldade, tu não se abala, tu tá firme, tu tá bem, não é que tu não tenha sentimentos. Tu tem, tu sente tudo. Só que tu, sabe, me fugiu a palavra agora, mas tu enfrenta eles de uma outra forma, tu vê É uma eles de outra uma outra forma. visão. É uma outra visão. A gente sai da visão de pena e entra de fato na visão da empatia. Né, que eu explico, a gente aborda e aprofunda muito mais isso dentro do curso do Holy Fire Reiki. A diferença entre sentir pena por alguém e sentir empatia por alguém. Empatia, tu faz alguma coisa, te comove, óbvio, mas tu faz alguma coisa. A gente não fica só ali lamentando, né? E é justamente a gente perceber que existe muito sofrimento ao redor. Quando a gente fala sofrimento, a gente fala das pessoas que não acordaram para o potencial que elas têm. E a gente conseguir levar adiante essa possibilidade justamente das pessoas acordarem para o potencial que elas têm. Eu falei na live anterior que a nossa maior dor, ela vira a nossa maior virtude. Então, eu e a Regina juntas, a gente somou as nossas virtudes, ou seja, o histórico das nossas dores que se transformaram em virtudes. A gente somou as nossas virtudes, somou os nossos conhecimentos para conseguir chegar a um curso. De tão intenso, de tão imenso, a gente precisaria de uma semana de imersão, a gente dividiu em 3. Agora a gente está trazendo o primeiro, né? O primeiro nível, no caso, que a gente não chama de nível, mas o primeiro curso, que é justamente o despertar do autoconhecimento. É de se dar conta de qual é o teu potencial, de todas essas coisas que você mascarou, que você deixou guardado dentro do armário, escondidinho, porque as pessoas foram te induzindo também a fazer isso. Esse chamado para esse curso, ele já gritava há um bom tempo para nós, né? Mas a gente foi sendo teimosa, a gente foi sendo resistente, porque lembra que nós somos terapeutas, mas a gente também tem as nossas crises. Então a gente foi sendo teimosa, resistente, não, agora ainda não, deixa um pouquinho mais para depois. E o universo foi esfregando na nossa cara. Literalmente, tá na hora, façam, acordem. Algumas pessoas traziam leituras para nós, outros terapeutas. Eu recebi leitura de uma aluna dizendo: tu vai dar curso presencial. Lembra que eu te contei, Regina? Tu vai dar curso presencial. Eu não tinha a menor intenção naquele momento. E é quando nós chegamos, muita leitura, muito atendimento, muito se trabalhar sobre essa possibilidade de juntarmos, né, esses conhecimentos, essas virtudes e dar esse curso presencial, eu lembrei. Regina, lembra que eu te contei de uma aluna que falou que eu ia dar curso presencial? Acho que é isso. Sim. E tu te lembra que eu, inclusive, fiz essa leitura para ti? Eu disse, sim, eu tô vendo, tu dando curso presencial na minha leitura. Só não imaginei que eu ia estar junto, né? Jamais. Exatamente. Então, quando a gente começou a aceitar isso e a olhar para isso, a parar de resistir a isso, então a gente foi se abrindo, recebendo, nos trabalhando para tudo isso, conversando com a espiritualidade, sentindo se a gente tinha permissão de trazer isso online ou não. E a gente sentiu que não, que tinha que ser presencial, pelo menos nesse momento, talvez por um longo período a gente sentiu que isso tinha que ser dessa forma presencial realmente. Então por isso que a gente está seguindo à risca
Não aquilo que o nosso ego pede, que seria dar o curso online. A gente poderia dar o curso para o mundo inteiro, simplesmente resolveria facilmente, lotaria uma turma de 100, 300 pessoas no final de semana. Esse era o nosso ego. A gente seguiu o que a espiritualidade nos orientou. Um curso menor, vagas limitadas, personalizado, dedicado para aquelas pessoas que vão estar ali presente com vocês naquele final de semana. Então, exatamente seguindo aquilo que a espiritualidade nos trouxe, né? Vocês querem comentar alguma coisa enquanto eu vou vendo o que mais tem de comentário? Sim, eu queria comentar, né, que ali a gente já está em contato com os inscritos ali no nosso grupo e o quanto eu já estou sentindo forte, assim, nossa, o quanto assim, tá sendo, a gente já sabia, a gente já foi informado, né, pela espiritualidade do quanto seria forte esse curso, de como ele seria um divisor de águas na nossa vida e na vida das pessoas. Mas quando eu mandei a primeira mensagem ali ontem no grupo, né, que o pessoal, né, já se animou e começou a conversar e dar bom dia, eu sou de tal lugar, eu sou de tal cidade, né, para te ver que distância também não foi impedimento, que o pessoal de fora se inscreveu. E eu senti já algo muito forte, né? Então, tu vê que tá surpreendendo até nós mesmas, mesmo a gente já tendo sido avisados que... Então, a gente está muito, muito feliz e muito grata, né? Eu acredito que algumas dessas pessoas inscritas estão nos assistindo. Alguns que ainda vão se inscrever hoje, que inclusive é o último dia, também estão por aí, que o pessoal estava se ajustando, que hoje tinha mais tempo, né, para fazer a inscrição. E eu já sinto essa energia, é uma coisa muito interessante, né? Eu sempre escutava Cryon falando, né, que é o responsável pelo magnetismo da Terra e pelas velhas almas. Quem quiser pesquisa, ele canaliza através do Lee Carroll. E quando eu ouvia Cryon dizendo assim, o chamado das velhas almas é algo que tu sente e tu se conecta com elas como se conhecesse elas. E, gente, é surreal, porque eu tô vivendo isso que eu escutava lá atrás. É como se eu conhecesse essas pessoas. E o mais louco é como se eu conhecesse até aquelas que não se inscreveram. Eu jamais imaginei chegar nesse nível assim de consciência, de sentir, de poder viver isso tudo. E a gente já sabe que tem mais gente para chegar, né? Tem mais gente para chegar. Tá faltando inscritos, tá? Então, quem tá aqui tá sentindo, tá faltando inscritos. A gente sabe que tá faltando inscritos e talvez seja você que tá ali em cima do muro. Porque tem mais inscritos para chegar, isso a gente já sentiu. Legal. Ó, depois tu leu o que o Leandro colocou, tá? O Leandro Machado. Eu e a Márcia estamos juntos, casamos e temos nossa pequena graças a Regina. Que legal. Ai, ai. Ó, o Valdir. Regina, precisamos explorar mais essa potência, porque só alma grita para mostrar ao mundo. E a Neila diz que tu tá pronta. Que legal. Que legal. A Simone tá só pelo final de semana que vem. Muitas vezes a gente se pega nessa situação assim. Ah, mas eu só tenho o final de semana para descansar. Só tenho o final de semana para eu relaxar. Então, prefiro ficar fazendo alguma outra coisa. Muitas vezes eu e a Regina estávamos final de semana fazendo curso, fazendo imersão para conseguir se preparar. Para chegar a esse momento que a gente nem sabia que ele ia chegar. A gente nem sabia para que a gente estava se preparando. E esse curso era uma das coisas que a gente estava se preparando. Muitos cursos a gente teve muitas catarses antes. Muitas. De ficar de cama, às 2, de ir pro curso se arrastando. Mas nada, absolutamente nada parava a gente. Porque a gente sempre teve muito claro de onde a gente queria chegar. Né? E a gente está chegando muito perto daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente idealiza. Quando eu falo desse desejo idealiza, a gente não está falando sobre o nosso ego. A gente está falando realmente do desejo da essência, do desejo da nossa alma. Eu cheguei a me arrepiar agora. Porque qual que é a nossa meta, o nosso objetivo de onde a gente quer chegar? Imagina um rio. Quantas coisas acontecem naquele rio? Tempestade, enchente, seca, granizo, não importa. Muitas coisas acontecem naquele rio. Tem pedra, as pedras mudam de lugar, então aquele rio precisa se readequar ao percurso que ele estava seguindo, e ele passa por algumas catarses, porque ele vai ter que remodelar tudo, toda a vida dele, remodelar todo o caminho, todo o percurso dele, mas ele vai chegar na fusão do mar. O que é o mar? A fonte. Então, esse é muito forte, esse é o nosso objetivo.
Essa é a nossa meta de vida, né? De essência. De chegar nessa fusão realmente com esse mar que é a fonte. O mar é inesgotável. O mar é infinito. A gente não consegue ter a proporção do mar. Assim como é a fonte. Então, é exatamente esse caminho, que é o caminho que a gente trilha já há um bom tempo, que é o caminho que a gente quer ensinar para vocês trilharem também. Que é o caminho que a gente quer que vocês estejam com a gente. Hã? E olha que incrível, né? Foi falado lá no início da live que tu pediu da minha infância, onde eu trouxe memórias, né? De que eu já buscava Deus lá atrás, só que não sabia que, né? Eu já tinha essa conexão forte. E aí agora, olha onde a gente está hoje, né? De estar prestes a essa fusão com o todo, né? Com o Criador, com Deus, o nome que as pessoas aí são acostumadas a dar. E assim, gente, só de estar, assim, para vocês tentarem entender como a gente se sente. Pensa no que nem a Elda estava falando, adorei o teu exemplo do rio, né? Adorei. Tipo, o rio, ele tá chegando perto do mar. Eu acho que deve dar até uma tremedeira no rio, porque, tipo assim, ele olha para aquele mar e diz: oh, acho que eu vou deixar de existir agora, o que eu faço? Quero voltar, né? E justamente eu e a Elda, a gente tá, né, no curso, a gente vai explicar sobre as etapas do despertar, tá? A gente vai explicar passo a passo no curso, a gente não quer ocupar muito tempo de vocês agora, mas a gente tá prestes a essa fusão com o mar. O que que é isso? É a nossa fusão com o todo, com o Criador, é uma conexão direta com Deus, né? A gente está prestes a viver isso. E só para vocês terem uma ideia, só de estar prestes a encontrar o mar, a gente já está sentindo um êxtase, a gente está sentindo uma felicidade. É uma coisa assim que o dia tá ruim, mas eu tô tão bem aqui dentro. Briguei com o marido, briguei, mas eu tô tão bem aqui dentro. Logo vai se ajeitar. O meu filho não tá legal hoje, mas eu tô tão bem aqui dentro. Então, assim, ó, gente, qual que é a graça de a gente viver tudo isso? Sozinha. E de ver lá fora sozinha. A gente precisa levar isso pro mundo, né? Não tem graça. Exato. E pensa bem nesse exemplo do rio. Ele não volta para trás. Não tem como voltar para trás. Pode colocar uma pedra imensa dentro do rio, mudou completamente o percurso do rio. Ele vai se adaptar, ele vai mudar o percurso, mas ele não vai voltar para trás. Porque qual é a meta dele? Chegar no mar. É o mar, né? A meta dele é ser o próprio mar. Ser o mar, ser o próprio mar. Exatamente. Se fundir, né? Juntar as águas e ser o próprio mar. Exatamente. Chegou a escorrer um cisco aqui. Eu também cisco faz tempo, né? Ai, muito legal. Então, só reforçando para vocês mais uma vez, hoje é o limite da inscrição. Depois eu quero contar um segredinho sobre o arquétipo que nós escolhemos para esse curso, tá? Mas só que isso está martelando aqui antes que eu esqueça de falar. A inscrição do curso é só até hoje. Hoje é o limite, meia-noite encerra, não tem mais inscrição, porque a gente quer realmente fazer personalizado, imprimir todo o material com carinho, nada de inscrição de última hora e ter que correr para a gráfica pegar material, não vai ser impresso material a mais, é egrégora fechada. Então é hoje até a meia-noite a inscrição, você pode convidar outras pessoas, tem hotel perto do evento, se lotar lá, tem hotel aqui em Caxias, que é pertinho, o deslocamento é o de menos, se organiza, simplesmente se inscreve. Como lembra que não é responsabilidade nem tua nem nossa, é do universo. Então, se sentiu o chamado, tocou em ti tudo aquilo que a gente falou entre hoje e a última live, te inscreve. Depois a gente organiza a carona, a gente vê se tu vai ficar no hotel lá, aqui, isso a gente resolve tudo depois, tá? Algumas pessoas perguntaram, tá, e o próximo curso? Não sabemos, porque vocês já entenderam que a gente não decide as coisas pelo nosso self, pelo nosso ego. A gente senta, a gente faz leitura, a gente conversa com a espiritualidade, a gente sente qual o melhor momento. Então, não sabemos quando será o próximo curso, não sabemos se o próximo será já a continuação, a segunda etapa desse, ou se o próximo será mais uma etapa de introdução do despertar, não sabemos. O que a gente tem certeza, a gente sabe. Esse curso ele está dado de presente pelo valor dele, porque são duas instrutoras que vocês já perceberam que a gente tem bastante virtudes, para não dizer bastante bagagem. A gente tem bastante virtudes para trazer para vocês. A gente percorreu um caminho bem doloroso que a gente vai ensinar para vocês como percorrer, chegar lá no resultado final sem precisar passar por toda essa dor. São muitas ferramentas que você recebe durante o curso. Tem acesso à plataforma, tem manual, tem
caderno de exercício, tem certificado, tem muita coisa entregue nesse curso por 2 instrutoras. Então, o valor desse curso não paga uma, né? Vamos combinar que não paga uma? E a gente não tem dessa vez alocação de espaço, porque vai ser no espaço da Regina. Então, o próximo curso, a intenção é que ele seja muito maior, ele vai ser, então vai ter alocação de espaço, daqui a pouco a gente precisa alocar material de som, telão, luzes, câmeras, muitas coisas para poder atender o número de pessoas que vão chegar para esse curso. E aí, com certeza, não vai ser esse valor, tá? Então, sinta no coração e aproveita o valor de presente que está sendo dado para esse curso. Esse curso, sem dúvida, eu falei para uma aluna ontem, tudo que a gente entrega nesse curso, sem dúvida, ele valeria muito mais do que R$1.000. Sem dúvida. Tudo que é entregue nesse curso. Já fiz cursos de mais de R$1.000 que eu recebi muito menos de tudo que a gente vai entregar. Só dando um exemplo do que tu tá falando para as pessoas entenderem, só o curso, não tá falando agora, né, que tu tá ali pertinho. Não, eu tô lendo os comentários. Agora falhou. Agora? Voltou. Só o primeiro curso que eu fiz de FT, né, que eu hoje e a Elda, a gente domina essa técnica perfeitamente, e qualquer pessoa pode se auto-aplicar sem ser terapeuta, sem entender nada de terapia. Só esse primeiro curso que eu fiz custou R$3.000. E assim, ó, sem medo, né? Inclusive esse curso é ótimo para terapeutas, porque vai poder ajudar muitas outras pessoas. Eu tenho uma virtude que eu não tenho medo de falar sobre isso, que eu tenho a virtude da generosidade, que é o quê? Eu não tenho medo de dividir conhecimento, que se dane se eu paguei R$3.000, eu não tenho medo de... Meus clientes sabem disso, eu não tenho medo de passar adiante. Então, o que acontece? A gente vai ensinar as pessoas, o curso não é sobre FT, tá, gente? Como a Elda falou na outra live. É um curso onde traz muita bagagem, muitos caminhos, facilidades de etapas que a gente já percorreu. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Só esse curso de FT que a gente fez e que a gente vai ensinar vocês a fazer assim, de olhos fechados, que qualquer pessoa, qualquer criança sairia do curso assim, ó, sabendo aplicar FT para qualquer coisa, tá? Vai fazer uma diferença enorme, porque tu vai poder se auto-aplicar para qualquer coisa. Hoje eu tô com preguiça, não quero levantar da cama. Eu tô com preguiça, eu vou me trabalhar. O luto, tristeza, trauma, então isso é bem interessante, né? Fora que a gente vai ter os downloads do Teta, a gente vai ter uma parte especial aí, né? De ativação do DNA. Que a Elda é instrutora, então ela pode fazer isso, né? Como eu falei para vocês, eu não sou instrutora, mas a Elda é, porque é exatamente isso, a gente se complementa. Então a gente vai trazer coisas assim, e mais a plataforma que a pessoa vai poder acessar um monte de coisa no decorrer do tempo, com um tempo ilimitado, o caderno de exercícios, para quem quiser dar continuidade em casa, vai ter esse caderno, vai levar para casa, né? Um certificado, tudo direitinho. A gente está fazendo, já preparou tudo com muito amor. Com muito amor e carinho. Eu não sei se vocês perceberam, nas nossas artes que falava sobre o curso, naqueles spoilers que a gente começou a postar tanto no meu Insta quanto no Insta da Regina, que dizia 2 mestre reikis, o que vem por aí, 2 tata healer, o que vem por aí. Não sei se vocês perceberam, em todas essas artes tem uma coisa em comum, além da cor, tem uma coisa em comum, que é um arquétipo que a gente escolheu para estar ali presente. Alguém lembra? Alguém tem noção? Sem sair aqui da live para ela buscar, tá? Tem que lembrar. Se deu conta de alguma coisa em comum em todas essas artes divulgando o curso. Falando sobre o curso. Me contem. Enquanto isso, reforçando o que eu falei antes, para quem quer se inscrever no curso, tem o link tanto na minha bio quanto na bio da Regina. Se não, pode chamar a gente pelo WhatsApp também que a gente encaminha. Tá? Ninguém se deu conta do que tem em comum? Qual arquétipo a gente escolheu para estar ali presente nas nossas artes? Ainda ninguém comentou. Às vezes demora para chegar o comentário. Então, já vou contar, né? Para a gente não ficar segurando vocês. A gente escolheu o 2 de copas. Então, bem embaixo na arte, tem o arquétipo do 2 de copas. Porque o 2 de copas, a Regina vai poder falar melhor sobre isso, que essa é a praia dela. Ele vai representar justamente a completude. Se vocês juntarem a live anterior com essa live de agora, vocês vão ver que muitas coisas a gente tem em comum, em histórias completamente diferentes, mas muitas coisas a gente tem em comum, eu e a Regina. As virtudes, elas levaram para o mesmo lugar. E a gente tem essa completude.
Só que não é só nós que temos essa completude. Muitos de vocês também têm, tanto que somos famílias de alma, e a gente já está sentindo isso pela egrégora que está se formando nos inscritos, né? No grupo. Essa completude, ela precisa ser vivida em essência. Quando ela é vivida em essência, existe essa entrega genuína, existe essa entrega que é perceptível, que é de amor, que é amorosa. Então, a gente trouxe esse arquétipo da completude e a gente, de fato, viveu esse arquétipo da completude. Né? De manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, a gente conversa sobre o curso, a gente troca ideia sobre o curso, surge ideia, o nosso mais novo coprodutor, Leandro, dá uns pitacos, às vezes dá umas ideias pra gente também, que ele é parceiro nisso também. A gente vai fazer uma intimação pro Gi vir fazer uma live até o final do ano. Coloquem aqui que vocês querem ouvir o Gi, que ele deve estar assistindo, pra ele vir fazer uma live também. Ai, que legal. Tu quer falar um pouquinho sobre o 2 de copas, Regina? Não, exatamente. Até para a gente não se alongar muito, né? Para o pessoal ir almoçar. Mas assim, ó, eu sou taróloga, tá? Para quem não sabe, e eu sou especialista em arquétipos também, tá? Então, o que acontece? Como a Elda estava falando, eu e a Elda é muito interessante, né? Porque a gente se completa muito como parceiras de vida e como parceiras para dar esse curso agora. Porque o que acontece? Eu sempre dizia para a Elda, assim, uma brincadeira interna, que lá dentro do curso a gente, né, vai entender melhor sobre isso. Nossa, Elda, parece que a gente é da mesma mônada. Tu tem certeza que a gente, né, é da mesma mônada? A gente tem muita coisa em comum e ao mesmo tempo se complementa. Por exemplo, redes sociais, eu tinha muita dificuldade, essa questão de tecnologia. Então é muito legal que aquilo que uma não é fera, a outra é extremamente fera naquilo, né? E tem coisa que é expert em comum, né? E o 2 de copas, né? Eu faço muita leitura também amorosa. As pessoas pensam que o 2 de copas é só para amor. Não, gente. Os 2 de copas, na verdade, o que que é? É a junção de duas coisas, de duas copas, que se complementam perfeitamente. Então, a pessoa que vai fazer esse curso e o curso que fecha, encaixa completamente para ela, eu e a Elna nessa parceria, né? Então, ele é realmente para essas questões. Então, a gente ancorou essa energia do 2 de copas realmente para poder ter essa energia de completude no nosso curso. Não só entre nós, mas entre os participantes também, né? Exatamente. Tanto que já estão se conhecendo, já estão falando ali, né? Tá sendo bem bacana, tá sendo bem legal. É o arquétipo que está regendo esse curso. É o arquétipo da completude. Legal. Leandro de seus maridos que lutem, ele já tá lutando, então tá tudo certo. Gente, é isso. Não sei se a Regina quer falar mais alguma coisa. Não, você eu mesma, como é o único jeito que eu sei ser, extremamente sincera, né? E falar tudo que meu coração tá sentindo, que é assim, ó. Tu que tá aí do outro lado, que tá sentindo o chamado para esse curso, que tá tocando teu coração, que tá com vontade, segue realmente esse chamado, porque assim, a gente sabe, a gente tem a certeza do quanto isso vai ser impactante o antes e o depois. Assim como, né, tanto na minha trajetória quanto na trajetória da Elda, a gente teve os saltos quânticos, a gente teve os divisores de água. Então, assim, ó, não tem por que ter uma vida mais ou menos, não tem ter uma vida assim, eu tô bem financeiramente, mas o meu relacionamento não tá tão legal, mas tudo bem, deixa assim. Gente, não tá tudo bem. A gente nasceu, nós fomos feitos da imagem e semelhança do Criador, nós somos um pedacinho de Deus. Como é que a gente não vive em êxtase divino? Como é que a gente não tem uma vida maravilhosa? Nós somos filhos do todo. É o dono do mundo. Como é que a gente não tem tudo? Só a limitação que colocaram na nossa cabeça. E assim, ó, a gente tá assim, sem medo de falar isso. Pronta realmente para transformar as vidas daqueles que nos permitirem fazer isso. Então, te espero do outro lado. É só isso que eu tenho para falar. Porque realmente é livre-arbítrio, né? Pelo amor ou pela dor. Todo mundo pode escolher ficar e esperar a dor. Tá tudo certo. A gente vai estar aqui quando doer. Só que a gente não tem ideia de quando vai ser o próximo curso. Se você escolhe pelo amor, a gente tá aqui agora, dia 13 e 4 de dezembro. Mas a inscrição é só até hoje, tá? Só até hoje mesmo. A partir da meia-noite de hoje, fecha a inscrição e aí não tem mais como se inscrever. Então a gente espera vocês de coração aberto. Travou? Trancou o áudio.
Não, tá sem áudio. Vem mais perto, vê se talvez ele pega teu som. Não. Ué? Ficou sem áudio. Tenta. Ah, qualquer dúvida me chame. Ótimo. Qualquer dúvida, chamem a Regina, chamem a Elda no WhatsApp, no Insta. Na bio das duas, do perfil das duas, tem o link de inscrição também. Tá bom? Fiquem bem. Para quem não queria falar, a gente extrapolou legal o tempo, maravilhoso. Imagino que vai ser o curso, então, né, de conhecimento. Isso aqui foi só um spoiler do spoiler. Exatamente. Agora saiu, exatamente saiu. Gente, beijo no coração de vocês, fiquem bem. Vou deixar essa live salva, vai ficar nos dois perfis, tá? E a gente espera vocês. Lembra que tem mais inscritos, tá? Para chegar. A gente já sabe que tem mais inscritos para chegar, então se tu tá em dúvida, talvez seja você. Beijos, bom final de semana. Tchau!